Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai dar início à botânica, né? A botânica ela vai ser um ramo daí da ciência, da biologia, que vai se dedicar a estudar as plantas, os vegetais, tá? Como eu botei aqui para vocês, o termo botânica ela vai vir do grego, né? Como toda quase palavra em biologia, botané, que significa planta, né? Quando a gente fala de planta, não é só aquele negócio ali que tem folha e flor, que dá fruta, que tem galho, não é só isso não. Os vegetais, né, as plantas, elas vão abranger aí uma imensidão aí, milhares de espécies diferentes, né? A gente tem filosofia foi ótimo, tem fisiologia, tem morfologia, tem a taxonomia delas, ou seja, tem todas umas características que vão ser ligadas umas nas outras, né? O funcionamento das plantas, as interações que os vegetais fazem com outros vegetais e com os animais, com a gente também. Então, é uma imensidão de informações, não é só um negócio ali parado com folha. Falando um pouquinho aqui sobre, antes de partir para o outro, falando um pouquinho sobre essa história e como que surgiu isso, né? O histórico da botânica. A gente tinha aí, antigamente, a divisão dos seres vivos em grupos, né? A gente tinha o reino animal e o reino vegetal. Olhava quem era semelhante a quem, esse é animal, esse é vegetal, só isso. Então, isso começou a incomodar alguns estudiosos, né? A partir das primeiras classificações dos seres vivos, a gente teve aí o estudo da botânica. Esses estudos eles surgiram lá na Grécia Antiga, ou seja, muito, muito tempo. O início da botânica, né? No início a gente tem aí uma publicação que se chama História das Plantas, que foi o marcante assim para o início dos estudos. E sobre a causa das plantas, né? São duas publicações escritas por Teofrasto, que foi um filósofo que é considerado hoje em dia o pai da botânica, porque ele descobriu muitas coisas que ninguém tinha analisado, né? Obviamente, como todos os estudos aí em ciências, em biologia, a botânica ela continuou evoluindo, né? Outros naturalistas pesquisavam, iam acrescentando informações, produzindo outros livros, enfim. A botânica ela começou a surgir para facilitar também o entendimento da evolução das plantas, tá bom? Sobre as características básicas, a gente tem aí todos os vegetais são eucariontes, ou seja, o núcleo vai ser delimitado por uma membrana. A gente tem carioteca, autotróficos, que eles vão produzir o próprio alimento, e fotossintetizantes, realizar fotossíntese para a obtenção do alimento e também para a produção de energia, certo? Sobre a célula vegetal, né? Exclusiva aí das células vegetais, a gente tem três partezinhas. Tem o cloroplasto, parede celular e vacúolo. Vamos por parte. O vacúolo é essa parte azul que dá para ver aí pela imagem, né? Os vacúolos eles vão ocupar a maior parte do citoplasma. Eles vão armazenar a substância, vão regular a entrada aí de saída e entrada de água na célula, tá bom? E só tem célula vegetal. Todas essas estruturas que eu vou citar, tá bom? A próxima é o cloroplasto. O cloroplasto ele só tem célula vegetal. É onde a gente vai encontrar o pigmento da fotossíntese, que é a clorofila. E a parede celular, que é muito, muito, muito durinha, né? Ela vai ser responsável aí pela sustentação. Ela vai dar resistência e proteção para o vegetal, porque o vegetal ele fica exposto a chuva, vento, frio, calor e outros fenômenos naturais que o nosso corpício aqui, com uma célula só com membrana, não ia resistir. Então, o vegetal ele precisa ter uma estrutura mais firme, né? E por isso que existe a parede celular, beleza? Em relação à histologia vegetal, a gente tem dois tipos de tecido, né? A histologia
são os tecidos que vão formar os vegetais, né? Já que ele tem célula, um conjunto de células vai formar, obviamente, um tecido, né, meu povo? Então, sobre tecidos meristemáticos, eles vão ser responsáveis pelo crescimento do vegetal e também vão formar os tecidos permanentes. Os tecidos permanentes, eles vão ser diferenciados e vão se classificar pela função que eles vão fazer no vegetal, tá? Dependendo da função que eles vão desempenhar, eles vão ter aí uma classificação. Em relação às partes do vegetal, todo mundo sabe, folha, flor, fruto, todo mundo sabe isso tudo, né? Mas existe uma função para cada um, né? Cada um deles vai desempenhar uma função para poder garantir uma sobrevivência, né? Sempre em conjunto, nunca um sozinho, isolado. A raiz, ela vai absorver e vai conduzir substâncias. Existem raízes, até que a gente come, que armazenam substâncias energéticas, tá bom? As folhas, elas vão fazer fotossíntese, respiração e transpiração. O caule vai sustentar e transportar a substância. A flor é responsável pela reprodução e os frutos vão dispersar as sementes, ou seja, eles vão espalhar as sementes, vão guardar, né, primeiro, e depois vão ser espalhadas. Isso vai fazer com que o vegetal tenha uma garantia de sobrevivência, né? A espécie não vai entrar em extinção. Tem algumas plantas que não tem flor nem fruto, mas a gente vai ver isso mais adiante, tá? Hoje eu não vou trabalhar muita coisa com vocês, mas eu tô fazendo o básico só pra gente ter uma introdução mesmo na botânica, tá bom? Desculpa. O reino vegetal, né, a gente tem aí, já falei das características básicas, mas além disso, a gente tem aí organismos vasculares e avasculares. Eu vou pedir desculpa aqui a vocês, porque eu coloquei as pteridófitas, aqui as samambaias, nesse quadrinho, não é nesse quadrinho, é no quadrinho de baixo, tá bom? Desculpa, gente, mas eu vou explicar a vocês, vamos lá. Avasculares são aqueles carinhas que não tem vaso condutor, né? A gente vai distinguir os grupos aí em relação à presença ou ausência de vasos condutores. Os vasos condutores é como se fossem as nossas artérias, veias e tal, que vão levar nutriente, água pelo corpo. No caso dos vegetais, os vasos condutores vão levar água, nutrientes também, só que pela raiz, pelas folhas, pelos frutos, ok? Então, esse A já é uma negação. Vasculares é vaso condutor. Então, avascular sem vaso condutor. Nesse caso aqui, o exemplo é só a briófita, que são os musgos, tá? Eles são muito pequenininhos. Então, não tem necessidade de ter vaso condutor. O transporte é muito rápido, tá? É feito de célula a célula. Uma passa para outra. E eles são tão miudinhos que passa rapidinho, né? Em relação às plantas vasculares, são as que têm vaso condutor, né? No caso, eu tenho aí três grupos. A pteridófita, aqui ó, a samambaia, a gimnosperma e a angiosperma, né? Então, as pteridófitas, que são as samambaias, são bem primitivos, né? São vegetais bem primitivos. Elas vão ter vaso condutor, mas não vão ter semente. Eu não vou entrar em detalhe hoje não, porque semana que vem a gente vai trabalhar grupo por grupo, tá bom? As gimnospermas, elas são plantas que têm semente, mas não têm fruto. E as angiospermas, elas têm tudo. Flor, fruto e também semente, tá bom? Então é isso, gente. O básico do básico hoje. Semana que vem a gente vê um por um com mais detalhe, tá bom?